Olá, vamos falar agora de um problema, outro problema NP completo, que é o problema de coloração. Nesse caso, em específico, coloração de vértice. Existe um outro problema denominado coloração de arestas, que não é o caso aqui, então a gente vai ficar focado mais em coloração de vértices. Para a gente entender o problema, falar um pouco de uma aplicação prática, aqui eu tenho uma tabela de exames especiais, exames de final de semestre. Ou de final de ano, como queiram, de 6 disciplinas. Então, matemática, português, inglês, física, geografia e história. Então, eu tenho que marcar dias, né, um dia para cada exame. E aqui nessa tabela está mostrando os exames que têm alunos em comum. Então, por exemplo, a matemática tem alunos em comum com português, inglês, física e geografia. Ela só não tem alunos em comum com história. O português, alunos em comum, além da matemática, né, inglês e física e história, não tem com geografia, e assim por diante. Então a ideia é eu marcar datas para os exames desses estudantes com a menor quantidade de dias possível, porque é muito fácil marcar um dia para cada um, eu teria 6 dias de exames e não teria nenhum tipo de problema. A ideia é minimizar a quantidade de dias de marcação. Então, o que foi feito aqui basicamente foi a construção de um grafo, onde cada vértice do grafo indica uma disciplina e as arestas indicam exatamente as disciplinas que têm alunos em comum. Então, por exemplo, a matemática tem aluno em comum com português, com inglês, com física e com geografia, e não tem alunos em comum com história. O português tem alunos em comum com matemática, inglês, física e história, não tem com geografia, e assim por diante. Uma vez feito isso, eu consigo verificar quais matérias possuem alunos em comum, ou seja, quais matérias não podem ter suas avaliações marcadas para o mesmo dia. E a partir daí eu verifico que eu consigo marcar todas as avaliações necessárias em 3 dias. Então, no caso, eu defini os dias como cores, né? Então, o dia vermelho, que seria matemática e história, o dia do português, azul, né, que seria português e geografia, e o dia verde, que seria inglês e física. Então, esse é exatamente o problema de coloração. Então, a ideia é eu, dado um conjunto, um grafo, né, não direcionado e não ponderado, então aqui no caso não nos interessa direção nas arestas, não nos interessa peso nas arestas, a ideia é eu colorir os vértices do grafo com a menor quantidade de cores possível, de modo que vértices adjacentes não podem possuir a mesma cor. Então é exatamente o que se define como número cromático, o que na literatura se define como Ki de G. Então, Ki é essa letra grega, né, o G é o grafo em questão. Então, o número cromático de um grafo G representa o menor número de cores necessário para colorir os vértices de um grafo sem que vértices adjacentes tenham a mesma cor. Então, como eu comentei, é um problema NP completo, ou seja, para eu conseguir o menor número de cores, eu tenho que basicamente trabalhar com força bruta, então tentar todas as possibilidades e verificar o menor número de cores possível. Eu não tenho muito conhecimento desse tipo de problema, eu no caso a literatura, né, não tenho muito conhecimento desse tipo de problema, então nós temos basicamente um teorema que a gente vai ver daqui a pouco, que é o teorema das 4 cores, mas e além disso eu tenho alguns grafos especiais que eu já posso definir colorações de maneira, digamos, trivial desses grafos, mas fora isso eu não tenho um teorema, né, ou um colorário que define as regras para a definição de número cromático de um grafo de maneira geral. Com relação aos grafos, digamos, com coloração mais trivial, aqui o primeiro seria um grafo nulo, onde um grafo não tem nenhuma aresta, somente vértice. Então, nesse caso, como não há adjacência, eu consigo colorir todo mundo com a mesma cor. Então, o número cromático do grafo nulo é 1. De maneira, digamos, extrema, nós temos o grafo completo. Então, o grafo completo, todo mundo é conectado a todo mundo. Então, nesse caso, eu tenho que colorir cada vértice com uma cor. Então, não tem muita alternativa. Então, se o grafo, no caso aqui eu tenho um K5, né? Então, necessariamente eu vou ter 5 cores para o grafo em questão, então K4, 4 cores, assim por diante. Eu tenho grafo bipartido, lembrando que o grafo bipartido seria um grafo onde eu consigo diferenciar, ou consigo separar os vértices em 2 conjuntos,
onde em cada conjunto esses vértices não são adjacentes entre eles. Então, nesse caso, eu consigo atribuir uma cor a um conjunto, no caso aqui o vermelho, e uma outra cor a outro conjunto, nesse caso aqui o azul. De maneira similar, nós temos também o grafo árvore. Então, o grafo árvore é aquele grafo que possui V-1 arestas. Então, aqui no caso, eu consigo também colorir o grafo árvore com duas cores. Então, a ideia é você organizar a sua árvore em níveis. Né? Então, aqui no caso, nível 0, nível 1, nível 2, assim por diante. Então, você consegue colorir cada nível no caso, alternar, né, as cores em cada nível. Então, no caso aqui é o nível 0, o nível 2 com cor vermelha, o nível 1 e 3 com cor azul e assim por diante. Então, eu consigo colorir um grafo árvore com duas cores. E, por fim, um último tipo de grafo, também comum, é o grafo ciclo. Então, se eu tiver um número par de vértices no ciclo, eu consigo colorir com duas cores. E se eu tiver um número ímpar, eu consigo colorir com três cores. Então, aqui no caso do ciclo com o número par de vértices, basta eu alternar as cores. Então, eu consigo colorir somente com duas cores, aqui no caso vermelho, azul e assim por diante. No grafo com número ímpar de vértices, eu vou fazer a mesma metodologia, mas no último vértice eu não consigo colorir com a mesma cor, senão eu vou ter adjacências. Aqui no caso eu teria vermelho, azul, e aqui no caso eu teria vermelho novamente, que seria adjacente ao primeiro vermelho. Então eu teria que utilizar uma terceira cor. Então esses são basicamente os 5 grafos, digamos, triviais, que a gente consegue atribuir cores. Os demais grafos, de maneira genérica, eu não tenho uma metodologia para definição do número cromático. Então, o número cromático, como eu comentei, é um problema NP completo de 74. E em 76, esses três autores, o Appel, o Haken e o Nock, eles mostraram, propuseram e provaram o teorema das 4 cores, dizendo que num grafo planar, a gente consegue colorir esse grafo planar com, no máximo, 4 cores. Eu consigo, logicamente, em muitos casos, colorir com menos cores, como é o caso desses dois grafos aqui, que são grafos planares, mas para qualquer grafo planar, 4 cores são suficientes para fazer a coloração. Então perceba que eu ainda não defino o número cromático. Né? Então eu sei o número máximo, mas o número cromático de um grafo planar eu não sei. Então eu teria que fazer uma construção, né, para fazer essa coloração. O interessante, uma curiosidade, né, sobre essa prova é que foi uma prova feita de maneira computacional. Então não foi uma prova feita de maneira formal, né, com formalismo matemático, então foi simulação computacional. Então, na literatura se diz que gastaram 1.200 horas de computação na época, né, em 1976, para fazer essa prova. É uma prova aceita, logicamente, mas não é uma prova formal, né, com formalismo matemático. Então a ideia do teorema das 4 cores justamente vem do problema de coloração de mapas. Então, como o mapa, né, logicamente, ele pode ser impresso num plano, eu consigo tranquilamente representar o mapa como se fosse um grafo, onde nesse caso aqui no mapa do Brasil, os estados são os vértices e as arestas seriam os limites, né, entre os estados. Então aqui no caso as ligações entre os vértices seriam basicamente esses limites do mapa em questão, que no caso o mapa do Brasil. Então logicamente eu vou ter como resultado um grafo planar, e a partir desse grafo planar eu consigo colorir esse mapa, né, com no máximo 4 cores. Aqui no caso nós colorimos com 4 cores, né? Então a cor vermelha, a cor azul, a cor verde e a cor amarela. Aqui no caso, se eu não tivesse um limite aqui entre Minas Gerais e o Distrito Federal, eu conseguiria colorir com 3 cores, né? Que o Minas Gerais é o único que está amarelinho aqui. Mas enfim. Então, o teorema das 4 cores é interessante porque ele pode ser aplicado a qualquer tipo de mapa que você queira, você consegue colorir esse mapa com até 4 cores. E um outro problema relacionado à coloração, que também é um problema NP completo, é o problema da partição cromática. A partição cromática, a ideia da partição cromática
é você gerar conjuntos independentes de vértices, sendo que o objetivo é gerar a menor quantidade de conjuntos possível. O que seria conjunto independente de vértices? Seria basicamente vértices que não são adjacentes entre eles. Então, por exemplo, o conjunto A, C, D, F e G, por exemplo, de 5 vértices, é um conjunto independente. Então não existe, perdão, aqui no caso o F e o G está errado. Então o A, C, D e o F, por exemplo, seriam um conjunto independente de vértices porque eles não são adjacentes entre eles. Então a ideia da partição cromática é você gerar a menor quantidade de conjuntos independentes, de modo, né, que a união dos conjuntos ele resulte no grafo completo, ou seja, contenha todos os vértices do grafo. Então aqui no caso nós temos quatro exemplos de partição cromática, né? Então a primeira, a CDF, como eu já falei, o B e o G, então o B e o G, e o vértice F fica no final. Então eu tenho aqui 4 exemplos de partições cromáticas, no caso 3 partições, né? Contendo logicamente todos os vértices do grafo. Bem, e essa partição cromática ela vai resultar numa coloração. Porque já que os vértices são independentes em cada conjunto, eles não são adjacentes entre eles. Então, consequentemente, eu consigo atribuir uma cor para cada partição. Então, se aqui eu tenho 3 partições, eu consigo atribuir 3 cores, uma para cada partição. Então, são problemas equivalentes. Então, se você consegue definir uma partição cromática de tamanho, no caso, menor possível, na menor quantidade de partições, você consegue automaticamente definir a coloração, ou o número cromático. E o inverso é verdadeiro. Se você consegue uma coloração, você consegue também definir a menor partição cromática, porque cada partição vai ser basicamente uma cor do grafo. Um exemplo prático desse problema de partição cromática seria o mesmo problema da distribuição de avaliações para cada matéria, só que aqui a representação está um pouco diferente. Então, aqui no caso eu tenho as disciplinas, 3, 6, 8 disciplinas, e aqui eu tenho 16 alunos. E eu tenho marcação aqui de quais disciplinas cada aluno vai fazer. Então, o aluno 1 vai fazer matemática e português, o aluno 2 vai fazer física e biologia, e assim sucessivamente. O grafo ele é formado onde os vértices são as disciplinas, então matemática, português, inglês, geografia e assim por diante, e as arestas indicam quando um aluno faz as 2 disciplinas. Ou seja, eu não posso marcar, por exemplo, a prova de matemática e de português no mesmo horário, porque o aluno 1 vai fazer as suas provas, eu tenho que ser em horário diferente. Então, quando há um aluno fazendo mais de uma disciplina, a aresta ela vai existir no meu gráfico. Então, aqui no caso, matemática e português, aluno 1, então a aresta tem que existir. Aluno 2, física e biologia, a aresta tem que existir. Então, por exemplo, não existe a aresta matemática e história. Então, matemática está aqui na primeira linha e história está aqui nessa linha. Então, não existe nenhum aluno que vai fazer a matemática e história, por exemplo. Não existe aluno que vai fazer o inglês e a física. Então, o inglês está aqui na terceira linha e a física aqui embaixo. Então, não existe aluno que vai fazer as 2 provas ao mesmo tempo. E assim por diante. Então, o grafo é formado dessa forma. A partir daí, eu posso tentar definir ou a coloração ou a partição cromática, ou seja, os conjuntos, né, independentes de vértices. Aqui eu consegui 2. Então, eu tenho biologia, geografia, história e matemática como uma partição, porque então, a biologia está aqui, a geografia está aqui, a história está aqui e a matemática está aqui. Então, são vértices que não são adjacentes. E uma outra partição, a física, o inglês, o português e a química. Então, a física, o inglês está aqui, o português está aqui e a química está aqui. Então, também são vértices não adjacentes. Está aqui, né, separado bolinha e quadradinho. Então, essa partição cromática, ela representa as cores. Então, eu tenho uma cor para esses 4 vértices, no caso, os vértices em quadrado, e uma cor para os vértices em redondo. Ou seja, eu consigo marcar 2 dias de prova de modo a conseguir respeitar essa restrição aqui de alunos fazendo provas no mesmo dia. Então, o primeiro dia vai ser para Biologia, Geografia, História e Matemática, que seria a cor 1,
e o segundo dia para física, história, inglês, português e química. Então, são problemas relacionados, os dois problemas são NP completos, e como já comentei, a gente não tem muita informação, né, a respeito das soluções. Então, a solução que nós temos, infelizmente ou felizmente, é força bruta. Então, a ideia é você verificar todas as possibilidades e, a partir daí, você definir a menor quantidade de cores. Ou, né, para um grafo planar, você já sabe que a quantidade máxima de cores vai ser 4, né? Então, que vai ser necessária para fazer essa coloração. É isso.